Olá meninas, bom dia! Estou aqui para mais uma gravação de mais uma aula de vocês. É um prazer estar com vocês. Aqui está um friozinho, não sei aí na cidade de vocês, mas acredito que também. Então é um prazer, estar com vocês em mais essa gravação. Quero dizer para vocês que nós estamos fazendo o máximo para dar o melhor da gente nesse momento tão difícil, e que também para nós não pararmos, com as nossas atividades, que é muito importante, tá? Meninas, então nós já vimos alguns assuntos, e aí nós vamos dar continuidade. O assunto de hoje eu creio que vocês vão gostar bastante, porque é um assunto que muitas já mexem, muitas já lidam diretamente, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formatos de unhas. Então, como muitas de vocês já trabalham na área de manicure, já vem aí fazendo essa parte de embelezamento, então para vocês não vai ser muito difícil identificar e estudar esse assunto. É um assunto bem simples, é um assunto bem fácil, de fácil absorção, tá? Só que a gente vai ver que dentro da podologia também existe alguns formatos de unha, e que nós devemos estar atentos a esses formatos, que muitas vezes esses formatos eles vêm com deformidades, e essas deformidades é característica de alguma patologia, Então, como podólogos profissionais da área de podologia, da área de saúde, vocês precisam entender, saber que tipo de formatos são esses, como fazer o corte de maneira apropriada, de maneira devida, como proceder quando vier uma unha dessa para que vocês, no gabinete de vocês, como fazer, como proceder, entender até onde nós, como profissionais da área de podologia, atuamos. Então, existem limites, E vocês precisam entender esses limites e até onde a gente pode, de fato, proceder. Então, na nossa disciplina, na nossa matéria, nos nossos estudos como um todo, nós sempre estudamos sobre unhas, sobre formato de unha, sobre curvatura da unha, E unha é o dito popular das pessoas. Porque, na verdade, nós, da área de podologia, que já é uma área de saúde, nós falamos lâmina. Mas na disciplina de vocês, tá lá o tema formato de unhas, Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como a gente sabe, a unha, ela fica acima do leito ungueal, O leito ungueal é aquela pele que fica por baixo da unha. Então, a unha ou a lâmina em si, ela serve para proteger, Ela é uma parte de queratina, que ela é uma parte mais firme, E que serve de proteção, A unha, na verdade, ela serve de proteção. E dentro desse mundo, desse universo de unhas e formatos de unha, existem vários tipos, de formato de unha. Então, como vocês vão atuar na área de saúde, é interessante que vocês conheçam não só os formatos de unhas usados nas mãos, como também os formatos de unhas comuns nos pés, que é a parte específica que vocês estão estudando, Que podologia estuda pés, Então, tudo relacionado ao pé, a podologia estuda. Só que é preciso a gente entender também os formatos de unha das mãos, Então, como muitas de vocês aí já fazem unha, já fazem o embelezamento, fazer unha não, Que quem fez foi Deus. Mas vocês fazem o embelezamento, que o nome dado é esse, das unhas dos pés e das mãos. Então, vocês já têm uma noção de alguns formatos, de unhas. Então, observamos que existem vários formatos de unha, Temos o formato oval, que tem a sua extremidade mais arredondada, Então, algumas pessoas,
elas gostam desse estilo de unha, né? Desse estilo de unha oval. Tem pessoas que deixam, né, a unha quadrada, que são aquelas unhas onde tem a parte, né, distal dela, né, mais reta e com as extremidades levemente arredondadas, né? Tem uma tendência que muitas pessoas estão usando e agora na moda está em auge, em ascensão, que é a unha estilete, onde a gente observa que essa unha ela é muito parecida com a unha de um gato, né? Ela é fina, a sua extremidade ela é bem fina, né? Então tem sido também uma tendência mundial essa característica de unha. E observamos que tem amendoada, né? Então, na verdade, oval, redonda e quadrada são os 3 tipos mais comuns de formatos de unhas ou de lâminas nas mãos. A gente não define um formato específico. Lá no material de vocês vão ver que tem oval, que tem redonda, que tem quadrada, que tem amendoada e que tem o formato estilete. Mas, na verdade, quem vai predominar, né, ou quem vai definir, por assim dizer, o formato da unha, né, é o cliente. O cliente que vai falar, muitas vezes, né, quando você está fazendo embelezamento, o cliente fala, ó, eu quero assim, né. Às vezes a unha nem dá para ficar, né, redonda nem quadrada, e a cliente fala, eu quero dessa forma, eu quero assim, não é assim? Isso acontece quando é feito o embelezamento nas mãos, né? Quando o profissional está lidando com o embelezamento nas mãos. E nos pés, né? Qual seria então o cuidado, ou qual seria então o conhecimento que nós da área de podologia temos que ter para orientar esse cliente? Então, por diversas vezes nós observamos que quando o cliente ele chega no espaço de podologia, ele quer definir o que ele acha ser melhor. Ele não, eu quero que minha unha corte assim, a lateral, porque eu não sinto dor. Ah, não, eu quero que a minha unha corta redonda, porque redonda é melhor, eu sempre usei. Então a gente sempre observa que em diversas áreas, ou na maioria das áreas, sempre o cliente ele quer definir o que é melhor, ele acha que ele sabe o que é melhor, o que melhor vai ficar ali para ele, o que seria ideal para ele. Mas o correto não é deixar o cliente definir. Quando a gente estuda formatos de unha, né, a gente está estudando para que a gente possa entender o que vai melhor se adequar àquele cliente. Nas mãos, muitos clientes não têm muito problema, apesar de que algumas pessoas elas também têm característica de algumas patologias nas mãos, né? Como onicofose, que é o excesso de pele nas bordas laterais, né? Nos sulcos laterais. Então tem pessoas que têm esse excesso de pele nessas bordas, né? Mesmo nas mãos. Então quando a gente fala de formato de unha, é aí que o podólogo vai entrar, né, com o conhecimento e vai observar a curvatura, né, daquela lâmina como um todo e vai ver qual seria o formato de unha ideal para aquele cliente. O cliente pergunta para vocês, olha, as minhas unhas, que eles vão falar assim, né, as minhas unhas das mãos tem uns cantinhos que fica doendo. E aí quando você vai ver o formato de unha dessa pessoa, às vezes é um formato redondo ou um formato amendoado, e aí você vê que aquele formato de unha está propiciando ou facilitando aquele excesso de pele ali naquela lateral. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão orientar, né, o cliente a fazer um corte apropriado, a fazer um lixamento apropriado, né, para aquela lâmina. Então nossa função é prevenção. Então, o podólogo, o profissional da área de saúde, que somos nós trabalhamos com prevenção. Ou seja, como é que eu vou orientar meu cliente, como é que eu vou orientar meu paciente para que ele possa manter as lâminas sem causar nenhum problema para ele e para a saúde dele.
Então, por isso que nós temos que entender, ver direitinho, né, a formação, a curvatura dessa unha, para que a gente possa melhor ajudar nossos clientes, tá? Para isso, é preciso que vocês entendam muito bem sobre unha. Não basta nós aqui falarmos somente de formatos de unha. Para tanto, é preciso vocês entenderem que para uma boa saúde das unhas ou das lâminas, é preciso que essa pessoa tenha um cuidado interno, né? Porque na verdade nosso cabelo, nossas unhas, é um reflexo do que nós ingerimos. Então, para que haja absorção dos nutrientes do nosso corpo para nossas extremidades, que são nossas unhas e nossos cabelos, que são compostos de queratina, a pessoa precisa ter uma boa alimentação. Então, se ela não tiver uma boa alimentação, vai interferir diretamente nas unhas e também, consequentemente, nos formatos das unhas. Às vezes as pessoas não entendem, mas por que minhas unhas estão desse jeito? Por que minhas unhas estão fracas? Por que minhas unhas estão quebradiças? Então, muitas vezes não entende o porquê que a unha está daquela forma. Mas muito está ligado, né, à alimentação, à má irrigação sanguínea, problemas hormonais como de tireoide, entre outros. Todos esses fatores estão interligados, né, além do próprio contato com materiais químicos, né, produtos químicos fortes. Então tudo isso está interligado, né, com a aparência da unha, né, com a cor, com a espessura, né, com a aparência saudável dessa lâmina. Falando um pouquinho sobre a necessidade, né, de conhecer melhor as unhas, o podólogo ele precisa conhecer esses formatos para que ele possa melhor conduzir um tratamento dentro do seu gabinete de podologia. No materialzinho de vocês, lá tem alguns tipos de unhas, né, bem como os nomes. E esses tipos de unhas é bem comum de se ver no gabinete de podologia. Por exemplo, lá tem a foto de uma unha involuta. Então, neste caso, as laterais dessa unha, elas são arredondadas, tá? Então, o ideal nesse caso é não aprofundar os cortes laterais. Então, professora, mas eu não vou gravar tudo isso. Claro, às vezes a gente tem muita coisa e aí na nossa mente a gente não vai fixar tudo. Mas o que pode acontecer? Você pode colar uma fotozinha ou imprimir lá o material que eu coloquei para vocês vocês sempre lembrem. Então, se eu tenho um cliente, um paciente, que ele tem uma unha involuta, né? Que ele tem ali já as laterais arredondadas. Então, o ideal não seria eu, né, da área de podologia, cortar ainda mais essa lateral. Por quê? Porque eu posso estar ocasionando um problema para aquele cliente meu, né? Esse cliente meu pode ter uma onicocriptose, esse cliente meu pode ter uma onicofose, esse cliente meu pode ter uma onicólise, tudo devido a um corte feito de maneira incorreta. Fora que se for um cliente que seja, né, diabético ou que tem algum problema de saúde, eu posso estar piorando ainda mais. Por quê? A nossa unha, essa parte de queratina, ela é uma parte firme e rígida. Quando eu corto as laterais, só em alguns casos específicos a gente vai cortar, né? Quando a gente estiver fazendo algum procedimento, né, que exige ali um corte nesse ângulo. Mas ao contrário, não. Por quê? Quando essa unha ela vai crescendo, né, e como ela é firme, né, e ela é resistente, ela vai ali perfurar, ela vai furando ali a pele, o leito, o suco ungueal e o leito. Então, quer dizer, quando eu faço esse corte de maneira incorreta, inapropriada, eu vou estar ocasionando dor desnecessária para esse cliente. Então, por isso que nós temos que conhecer o formato de unha, né? E ver o que melhor vai se adequar ali naquele cliente ou corte, né, apropriado. Neste caso aí, desse tipo de unha involuta, né, que já tem as suas bordas arredondadas, não seria correto
nós fazemos um corte também, cortar mais nessas bordas laterais. O formato telha. O formato telha, ele por si só já vem falando, por ele mesmo. Então ela é uma unha que vem reta e ela dobra nas suas laterais, na parte distal da unha. Ela vai e curva, E o ideal ali seria o quê? Um corte reto. E ainda assim, teria que ter o máximo de cuidado. Geralmente essas unhas, elas vêm, o crescimento dessas unhas, elas vêm junto com o leito. Então vem bem rente com o leito. É aí que tem que ter um cuidado maior na hora de se cortar, para não machucar o hiponíquel, que é aquela pelezinha, aquela carnezinha que fica abaixo da unha. Então olha aí a atenção que nós devemos ter, Um simples corte, mesmo assim, temos que ter o máximo de atenção. Temos a unha funil, que ela tem a sua base de matriz mais larga e a sua parte distal mais fininha. Por isso que o nome dela é unha funil, porque ela assemelha muito a um funil. Geralmente essas unhas, elas têm a sua lateral mais funda, A gente observa que pessoas que têm diabetes, pessoas que já têm uma idade avançada, geralmente idosos têm muito esse tipo de unha. É uma unha muito comum nesse tipo de pessoa, que é a unha funil, Que é uma unha que o cliente ele tem que procurar um podólogo, que é o profissional próprio para fazer esse corte. Tem que fazer esse corte uma vez ao mês, tem que ser um corte feito de maneira reta e não cortar as laterais, as extremidades, as laterais, Por quê? Porque essa unha ela já tem uma característica de um sulco profundo. Então, se você corta a lateral, você vai encurtar essa unha, Então, se você encurta, você vai ocasionar outros problemas para essa lâmina. Então, por isso que não seria apropriado fazermos isso. Fora que, geralmente, no caso desse de unha funil, geralmente não só a unha é funil, Como toda a sua extremidade. Quando a gente fala do formato de unha, a gente está falando de tudo que está relacionado, à lâmina, ao leito, ao sulco ungueal, às pregas periungueais. Então, nós estamos falando de um tudo. Geralmente, quando a gente vê uma característica de uma unha dessa, a gente observa que o leito ungueal também, como ele está abaixo da lâmina, então ele vai estar também bem estreitinho ali, debaixo da lâmina. Em muitos dos casos, a lâmina está bem rente ali da pele, então quando você vai cortar, em muitos casos, se não tiver cuidado, você acaba machucando o hiponíquel, que fica bem rente dessa lâmina, tá? Em alguns desses casos também, a gente observa não só os formatos, involuto, o formato telha, o formato funil e outros que a gente vai falar aqui, mas a gente observa a característica, deformada da lâmina, mais alguma micose, o que acaba acentuando ainda mais, aumentando ainda mais o problema e dificultando às vezes o corte, fazer o corte correto. Por isso que fazer a unicotomia correta. Por isso que é apropriado procurar profissional, da área de podologia, que é quem vai estar adequado, habilitado para fazer o corte, toda essa parte aí de forma correta. Existe também mais 3 tipos de unha, de lâmina, que é bem comum também da gente ver, E vocês vão ver muito aí nos gabinetes de podologia de vocês, que é o formato de unha gancho, turquês e caracol. São os 3 tipos mais complexo de unha que a gente vê dentro do espaço de podologia, porque na maioria desses casos, essas unhas, elas são unhas grossas, são unhas duras e que tem uma curvatura acentuada ou para cima ou para baixo, E que às vezes o paciente ou o cliente em casa, ele não consegue ele mesmo efetuar o corte dessas lâminas, Então, por isso que eles vão até um podólogo, para que o podólogo ele faça o corte dessa lâmina de maneira correta.
É claro que somente cortar não é o que vai resolver tudo, né? Então, o ideal também seria encaminhar esse paciente para um médico, para um profissional, né, da área da saúde, para poder investigar o porquê desses formatos de unha, né? Geralmente está associado, atrelado a algum outro problema de saúde. Então, o que é necessário que o podólogo, como um profissional da saúde, encaminhe, né, esse paciente, esse cliente, né, para que ele possa receber a orientação de maneira correta. Então, em todos esses casos de unhas, de lâmina, de corte de lâmina, todos os casos a gente encaminha para o profissional de podologia. Por quê? Porque ele vai estar habilitado, né, para fazer o corte de maneira correta. Lá no material de vocês tem o tipo de corte para cada tipo de unha. Aí vocês dão uma olhadinha, dão uma estudada e tem atividade também. Falando ainda sobre esses formatos, dentro da podologia temos não só o corte, alguns tratamentos que é utilizado para amenizar, por assim dizer, essas condições dessas lâminas, mas temos também o uso de órteses. O que essas órteses vão fazer? O uso de órtese dentro da podologia, ela vai melhorar, né, a curvatura, né, de uma unha que esteja com algum problema. Por exemplo, uma unha que seja um funil, uma unha que tenha uma curvatura de telha, né, ou até uma unha involuta, né, que esteja causando alguma dor, uma unha com formato turquês, ou caracol, ou gancho, né? Então, dependendo de como está o aspecto dessa unha, depois de ter sido feito a limpeza, a asepsia, aí pode sim ser feito, colocar, né, uma órtese para ajudar no tratamento da curvatura dessa unha. Sempre lembrando que na podologia, como em todos os outros casos, sempre vai se dar prioridade a tratar primeiro a patologia. Um exemplo. Digamos que um paciente venha para vocês e ele tenha uma unha, vamos colocar um modelo mais simples, ele tem uma unha no formato telha, só que essa unha no formato telha está com uma onicólise. O que é isso? É um desprendimento, né, da parte, tanto do leito como da parte distal da unha. E junto com a onicólise ele está com alguma outra patologia, né, com algum fungo, alguma micose ali, né, que causou ali uma mancha, uma cor anormal dessa lâmina. Então, o que o profissional podólogo vai fazer? Então, nós da área de podologia, nós temos que tratar primeiro a micose, depois a gente faz a colocação de órtese. Então, a gente não vai colocar órtese numa unha que está oca. Nós não vamos colocar órtese numa unha que está doente. Por quê, professora? Porque não vai adiantar. Então, a gente trata primeiro a doença, trata primeiro o fungo, né? Trata a patologia que está instalada ali, para depois fazer uma correção com órtese. Não adianta a gente querer colocar a órtese numa lâmina que esteja doente. Porque o tratamento de órtese na lâmina, ela demora, ela varia de 15 a um mês. E às vezes a pessoa tem que reaplicar, colocar novamente aquela órtese. Então, se eu tenho uma unha que está com alguma patologia, né, que afetou ali toda a lâmina, o leito, a matriz, então essa unha ela já está toda ali comprometida. Então, se ela está comprometida, ela pode a qualquer momento ou vir a cair ou a piorar a sua curvatura, o seu aspecto ali. Então, não seria apropriado a gente colocar uma órtese em uma coisa que já está com problema, né? Ou um problema que a gente de fato teria que tratar ele primeiro para depois colocar a órtese. Em muitos casos, o paciente ele tem que primeiro passar por um médico. O médico ele vai passar, né, ele vai fazer algum tratamento sistêmico e tópico,
né? Ou seja, ele vai ter que tomar algum medicamento, vai ter que passar algum medicamento nessa unha, além também do tratamento junto ao podólogo, para poder ter uma melhora no aspecto dessa unha, para que essa unha volte ao seu estado normal, para depois então mexer na curvatura. Então olha como é interessante nós estudarmos e sabermos sobre tipos e formatos de unhas. Observamos que dentro da área de estética e beleza é muito comum a gente ver vários formatos e que muitas vezes o cliente ele vai, né, prevalecer o seu gosto, mas que dentro da podologia nós estamos falando de saúde e o podólogo é que vai atuar de forma correta, fazer o corte de maneira correta e orientar o cliente de maneira correta sobre o tipo de unha que melhor lhe cabe. Então, meninas, o material está lá disponível. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Um beijo e um abraço.